E aí, a Elisa tá perguntando pra Malu quando é que ela descobriu que tinha dislexia. Esse é o papo que sempre rola, o pessoal fica assim. E que eu sempre faço as mesmas brincadeiras, inclusive. Não, porque dislexia, eu só vou explicar o que é para quem não sabe o que é. É um distúrbio de aprendizado. Então, hoje, muito se fala sobre TDAH, né? Que é a deficiência de déficit de atenção. Né? Que a pessoa é mais hiperativa, geralmente ela não consegue se focar no negócio e tudo mais. Dislexia é outra coisa, mas é da mesma família, né? Então, a dislexia é como se eu tivesse... meu cérebro pegasse caminhos diferentes para chegar às mesmas conclusões de uma pessoa normal. Então, é uma ótima forma de explicar assim. Então, eu tenho algumas vantagens e algumas desvantagens. As desvantagens, eu falei. Eu, por exemplo, tenho dificuldade em ler coisas muito complexas. Eu aprendo muito mais em forma de vídeo, de áudio, né? De uma conversa, de uma explicação mais... Porque embaralha as letras, embaralha as palavras? Eu leio errado, às vezes... Em vez de ser da esquerda para a direita, você dá umas puladas? Não, eu só leio e não entendo. Troca letra. Troco letra. Quando eu vou escrever, eu troco eu erro, tipo, a forma de escrita. Sei. Erros, assim, normais, erros muito ridículos, que se eu ler, prestando atenção, provavelmente com distanciamento, eu mesmo vou dizer, nossa, mas escreveu tudo errado, sabe? E isso acontece muito. Mas não todos. Não todos. Não consegue pegar. Realmente, a cabeça funciona de uma forma diferente. Até voltando quando a gente comentou do Enem, que a Malu fez o Enem 4 vezes. Por exemplo, no Enem tem aquela recomendação. Leia a prova toda e depois resolva. A Malu nunca conseguiu ler a prova toda, porque demora mais pra ler também. Tanto que quem tem dislexia tem 1 hora a mais no Enem, se eu não me engano. Hoje tem essa política. Ou alguém pode ler as questões pra você. Tem algo assim hoje. A gente não sabia. A gente não sabia que ela tinha dislexia naquela época. Exato. Então, eu tenho algumas desvantagens, mas eu tenho algumas vantagens. Então, por exemplo, eu sou ótima em localização. O Bruno fala que eu sou um pombo. Se você me der... Mas isso é um elogio. Porque fica estranho, né? É que eu tenho que explicar, né? Parece que... Pombo? Meu Deus, ele chama ele de pombo. Não. É porque o pombo, ele tem um sistema de orientação muito sinistro. Tanto que o pessoal usava pombo nas guerras do passado. O que é isso? O pombo, ele sempre consegue voltar para onde ele nasceu. Então o pessoal fazia o quê? Imagina um batalhão saindo de um quartel... Aí ele pega um pombo que nasceu naquele quartel, leva até o combate e ele vai pedir reforço. Ele amarra uma mensagem no pombo, solta, o pombo vai voltar até aquele local. Então, eu falo que a Malu é assim, você pergunta pra ela, pra onde tá o mar? Ela sabe. Em todo canto que ela tá. Pra lá, nesse caso. Você tá falando sério? Pode olhar aí no mapa aqui. E eu não combinei que eu ia perguntar, amor, vê onde é que tá o mar. Mas eu tava me orientando aqui agora, porque eu pensei, putz, a gente tá... Eu fiz assim, Ela é muito boa. E eu era... Vilela, eu era militar. Eu me orientava no terreno com bússola, com carta. Ela é muito melhor do que eu nisso. Muito melhor do que eu. Sim, me bota no bolso. Boa de localização, né? A gente tava passando, eu falei, gente, a gente já veio aqui. Eu acho que eu vim aqui nesse restaurante e tal. Eu sempre que eu vou em algum lugar... Eu sempre sei voltar, então eu sou realmente boa. De caminho também. O Edu tá ali olhando, de caminho também. Porque o Mar tá pra lá. De caminho, eu sou muito boa. Por exemplo, em jogos de... quebra-cabeça. Você é bom em montar quebra-cabeça? Eu sou tricampeão do ABC. Aí pegou pesado, né? Mas uma pessoa normal não é moleque, assim. tinha Eu nem sabia que tinha isso, sério? Quando era criança na Grow, tinha nas bibliotecas. Caramba. Era em dupla. Achei que era uma piada isso. É verdade. Então, tirando você, eu sou boa. Não, mas nunca normal. mais montei depois, só quando criança mesmo. Eu sou Aqueles uma de pessoa 1.000, 1.500. normal. Eu já montei de 5.000 e tal, porque eu gosto, né? E eu sou boa nisso. Sudoku também, ela é super boa. Mas eu tô tentando coisas mais úteis, porque isso tá parecendo só coisa inútil, mas... mas eu sou boa na fala, eu sou boa, né? Eu sou boa em me expressar. E, inclusive, o Bruno... Como que eu descobri que eu tinha dislexia? Agora, chegando na história da dislexia. Eu sempre tive essa dificuldade, né? Em prova, principalmente. E eu me senti uma pessoa inteligente, mas muito burra em algumas outras coisas. E o meu irmão, assim como o Bruno, é uma pessoa muito inteligente. Então, eu sempre fui comparada a ele, né? Irmã dele. Claro, irmão. E aí, vivi a minha vida toda estudando pra caramba pras provas e tirando 7. E o meu irmão não estudava nada, tirava 10. E ele foi assim a vida toda. Enfim, eu achava ele mais inteligente, eu mais burra, e era isso aí. E
aos poucos, né, eu fui lidando com essa questão. Eu sempre digo, né, que nós, como seres sociais, a gente se vira. Então, uma pessoa que é muito inteligente, ela usa essa inteligência a favor dela. Se a gente tem um pouco menos de inteligência, a gente usa outras coisas. Então, eu sempre fui mais... falava mais, né? Comunicativa, né? Engraçada. Nunca foi tímida? Nunca fui. Então, eu desenvolvi outras habilidades para poder compensar essa falta de inteligência. E aí, anos se passaram. Um belo dia, com 28 anos, ou seja, faz 4 anos isso, o Bruno estava lendo um livro que chama Davi e Golias. E nesse livro, ele falava sobre pessoas que tinham algum tipo de déficit de aprendizado, né? Dislexia, TDAH e tal. E aí a mulher falava que era interessante que as empresas conseguissem sempre ter alguém que tivesse algum tipo de deficiência de aprendizado, porque essa pessoa é como se ela tivesse outros caminhos para resolver os problemas. Então ela ia ser uma pessoa que ia ser diferente, ela ia ter uma capacidade de resolver problemas diferente de uma pessoa normal. E aí continua a história, amor. O Davi e Golias, ele não é um livro sobre distúrbios de aprendizagem. Ele é um livro que ele tenta focar naquelas desvantagens que todo mundo olha e fala, isso aqui é uma desvantagem, mas que na verdade podem ser vantagens. Até o nome, ele indica isso. É do autor Malcolm Gladwell, para quem quiser depois pegar o livro. É muito bom, eu gosto bastante desse autor. E o nome é Davi e Golias, porque quando a gente pensa no combate entre o pequeno Davi e o gigante Golias, a gente pensa, poxa, Davi estava na desvantagem, e aí muita gente que é religiosa fala, ele só venceu por conta da ajuda de Deus. Mas alguns pesquisadores israelenses falaram, olha, a história não é bem assim. Eles falaram, na região do combate, as pedras lá eram muito duras, eram muito pesadas. E o Davi era um fundibulário experiente, usava funda e era capaz de arremessar pedras a uma distância de 200 metros com precisão. Além disso, ele era muito ágil, enquanto Golias era um alvo estático, grande, pesado, com uma armadura pesada, pronta para o combate a curta distância. E ele talvez fosse um gigante mesmo. Mas vamos encontrar um motivo lógico para isso. As pessoas que são muito grandes, hoje, quase sempre elas têm um tumor na glândula pituitária. As pessoas são muito, muito altas, né? É uma causa comum para ter uma estatura maior. E dependendo do tamanho desse tumor, ele pode ocasionar uma visão ruim. Então era uma explicação do porquê o Golias podia ser muito alto, ao mesmo tempo que ele não enxergava bem, que ele tinha um escudeiro, que não era comum naquela época para um guerreiro de infantaria. Então, quando você olha essas informações, a desvantagem no Davi não é uma desvantagem. É quase como botar um sniper contra um gladiador. O sniper vai poder dar vários tiros antes do gladiador chegar perto. Então, o resultado o favorito não era o Golias, o favorito era o Davi. E aí, em um capítulo, ele fala de uma psicóloga, se eu não me engano, que ela vai dar palestra falando sobre isso que a Malu disse, né? A importância de contratar pessoas que têm distúrbios de aprendizagem, porque esses caras vão ver a vida de outro modo, vão encontrar outras soluções. Se a gente for ver, né, quanto mais diversa uma organização, geralmente melhor. Porque se numa empresa todo mundo é formado em economia... É bom também? Na ponto genético também, mas pensando até em capacidade. Se todo mundo numa empresa é formado em economia pelo INSPER, todo mundo vai ter um certo viés. Você tem que pegar pessoas que são de fora, para que você tenha outras informações, né? Porque o mundo é complexo, o conhecimento é disperso pela sociedade, você tem que conseguir reunir. Um de 21, outro de 48, né? 46. Tá com essa também agora, né? 2 aninhos, pô. 2 aninhos. E com backgrounds diferentes e tal. Isso exatamente. É muito bom. As ideias são diversas, pô. Fica mais completo. Só que quando ela foi dar essa palestra, ela foi para uma audiência diferente. Era uma audiência cheia de CEOs e de pessoas muito bem-sucedidas. E ela pensou, poxa, esses caras têm que contratar, mas vamos ver quantos deles têm esse problema. Porque ela pensou, quase ninguém vai ter. E quando ela pediu para levantar a mão quem tinha algum problema de distúrbio, de aprendizagem, quase todos levantaram a mão. Ela falou, nossa, tem algo engraçado aqui. Aí o que ela viu? Que esses caras não conseguiam emprego quando eram mais novos. Porque eles não eram bons em redação, eles não eram bons em testes formais, então eles acabavam ficando sem emprego. Sem emprego, eram obrigados a empreender. E aí, vários empreendem, alguns vão dar certo, né? Eles vão crescer muito. E aí, esses caras só tinham ido empreender muitas vezes porque não conseguiam um emprego. Que foi o caso, por exemplo, da Malu. Porque emprego formal, ela ia Não, eu até consegui vários empregos, mas não eram empregos de carreira, né? Uma coisa tipo o que o meu pai, o que eu achava que era o sucesso, passar num concurso público. E eu ia ser nunca muito difícil para ela. Né? Provavelmente. Talvez conseguisse, mas ia ser muito difícil e doloroso o processo de conseguir. E aí, nesse livro, ele dava um teste de bolso
que tá longe de ser o teste adequado para diagnosticar a dislexia, porque é um diagnóstico, ele é multidisciplinar. É multidisciplinar. Depois você tem que passar num psiquiatra, num várias oftalmo, pessoas. são várias pessoas, cara que vai te- psicopedagogo. Não é só um cara. É. Mas um profissional, ele vai ter, um cara acostumado com isso, vai falar, olha, só tem que fazer o teste para garantir, porque você tem realmente provavelmente. todas as características. E lá era um teste que o autor falava o seguinte, esse teste ele é ridiculamente fácil para crianças, mas ele é bem complicado para um disléxico. E quando ele deu as características da dislexia, eu falei, isso aqui é a Malu todinha. Eu falei, nossa, a Malu é disléxica e ela não sabia, nem eu sabia. Aí eu tava em casa lendo, quando ela chegou, eu falei com ela, amor, vou fazer um teste com você bem rápido, é simples. Daí eram acho que 4 perguntas. Eu fiz as 4, ela ficou perdida. Ela gabaritou ao contrário o teste, né? Eu falei, você é disléxica. Daí ela falou, não sou. Como é que pode se eu fosse? Alguém ia ter visto. Eu falei, vamos fazer os testes que você é disléxica. Então, Yeah. aí sempre que me perguntam isso, eu brinco, eu falo, às vezes você só é burro mesmo. No meu caso, na inteligência limitada. Você é dislexo, Lênin? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque às vezes eu inverto visivelmente assim, eu inverto letras assim. Mas na hora de escrever ou ler? De tudo. Principalmente na hora de ler. Ó, eu acho que o pai da Malu é, sabia? Meu pai é disléxico. Só que ele tá com 60 anos, né? É legal dizer isso. É mais comum em homens do que mulheres. É mesmo? Do que mulheres. Mas eu fui premiada.